Certamente, se você parou aqui é porque o Espírito Santo te puxou pela mão e te fez parar neste momento para ouvir esta palavra. Na verdade, esse testemunho. Acredito que você também já ouviu falar que gerar o testemunho dói, e dói muito. Dói bastante gerar um testemunho. Mas Deus me trouxe aqui não por acaso, mas porque Ele quer que você aprenda alguma lição através desse testemunho. Algum tempo atrás, eu saí da empresa que eu trabalhava para cuidar das minhas filhas, com uma direção do Senhor para ser feito isso. Passei 1 ano e meio dentro da minha casa tomando conta dos meus filhos, mas chegou um tempo em que eu comecei a sentir falta da vida que antes eu levava, daquilo que antes eu ganhava, como aquele povo que tinha sido saído do Egito, libertado por Deus, estavam no deserto e começaram a sentir falta das cebolas do Egito. Isso mesmo. Voltei para a mesma empresa que eu trabalhava. Pedi a permissão do Senhor para isso. E Deus naquela época me deu uma palavra. Mas eu não quis. Não quis receber essa palavra. A palavra dizia certamente que Ele iria abrir aquela porta, porém iria sentir dores. E poderia vir até uma doença grave. Eu olhei para aquela palavra e pensei, não, acho que isso não foi Deus que falou comigo, porque a porta se abriu novamente. Mas meu irmão, se atente a cada detalhe que o Senhor fala contigo quando você pede uma resposta. Isso é para alguém que está aqui. Eu entrei naquela empresa, passei alguns meses, mas começaram a surgir alguns desentendimentos por lá. Pessoas não gostavam de mim e faziam de tudo para que eu não me sentisse bem naquele lugar, e eu, sem entender, comecei a orar a Deus, buscar a Deus, que o Senhor me livrasse, me guardasse, mas o Senhor não me livrou de passar as consequências da minha escolha. O que eu podia de ficar mal naquele lugar eu fiquei, a ponto de eu sentir falta de lavar a louça na minha casa. Dos momentos que eu estava na minha casa, eu sentia falta de estar perto das pessoas que verdadeiramente me amavam. Naquele tempo, eu passei muita angústia. Não conseguia dormir direito. Tinha ataque cardíaco, modo de falar, mas eu sentia um aperto no meu peito. Várias noites sem dormir, chorando só de imaginar em ir para aquele lugar. Até que um dia, eu tomei a atitude de sair. Tomei a atitude de sair e pedi para sair daquele lugar. Novamente eu orei ao Pai, pedi resposta do Senhor e Ele me falou na palavra que eu iria sair. E ali eu comecei a entender o que eu passei, provações que eu passei por não obedecer ao Senhor, por não estar na direção do Pai, por seguir a minha própria vontade. Deus não nos livra das consequências, mas Ele nos resgata como aquele filho pródigo que desejou ir para o mundo, viver tudo aquilo que ele podia viver, mas depois ele se arrependeu e veio para os braços do Pai. E o Senhor me deu uma palavra neste dia que vai confirmar tudo isso que eu estou falando, que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 10, que vai dizer assim: a terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, se amarem o Senhor nosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele lhe dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado, não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Quando eu li essa palavra, parece que eu vi tudo aquilo que eu vivi, porque eu estava buscando onde no Egito
aquilo que só o Senhor podia me dar, porque é o Senhor que manda todas as coisas, é o Senhor que manda a chuva no tempo certo. E o Senhor não mandou colheita para mim, porque parecia que eu estava vivendo como eu estava vivendo em casa, sem trabalhar. Porque quanto mais eu trabalhava, mais eu não via nada prosperar. Entendem, meus irmãos, que quando a gente tem a bênção do Senhor, há prosperidade. Às vezes nós estamos vivendo uma vida onde não estamos vendo nada acontecer, mas há momentos de provações. Aquele povo, quando estava no Egito, eles sentiram falta das cebolas. Por quê? Porque eles comiam apenas o maná que descia do céu. O maná os sustentava, mas eles queriam mais. E foi exatamente o que eu queria. Eu estava tendo o sustento do Pai, só meu esposo trabalhando, mas eu queria mais. Eu queria aquilo que eu ganhava antes, que eu não estava mais ganhando quando estava em casa. Mas o Senhor tinha me dado uma palavra lá atrás, que eu ia viver daquilo que eu fazia, que era dos meus vídeos. Não que eles poderiam me dar algum retorno, mas que o Senhor iria mandar provisão. O Senhor iria mandar provisão, não sei de onde, mas o Senhor poderia prosperar o meu esposo, o Senhor podia não deixar que nada faltasse na minha casa, e não estava faltando. Mas eu tive medo, eu temi. Por isso o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que não ouse sair da presença do Senhor, não ouse desobedecer a algo que Ele já te pediu. Não ouse, porque dói, e dói muito. E você se arrepende e depois volta atrás. Não ouse fazer isso, entende? Não ouse. Eu experimentei e não foi bom. Conhecedora da palavra, não foi bom. Por isso eu te digo neste dia que você faça tudo aquilo que o Senhor pedir para que você faça, porque no tempo certo você verá as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Assim te diz o Senhor neste dia.